Muito bem, vamos para a última parte do tema urbanização. Como eu já tinha mencionado na aula anterior, o que a gente vai tratar agora aqui é simplesmente quais são as principais cidades em termos econômicos e políticos do mundo. É uma espécie de hierarquia. Na verdade, é uma hierarquia, que é classificada da seguinte forma: cidades globais alfa, a palavra alfa já denota como cidades de grande liderança e poderio econômico e político. Dentre elas se destaca Londres, Nova York, Paris, Tóquio. Esse slide é relativamente antigo, posso adicionar então Beijing e Hong Kong. Cidades ainda alfa, mas considerado numa escala um pouco abaixo, Chicago, Frankfurt, Hong Kong, Los Angeles, Milão, cidade de Singapura. Tá, vocês podem observar na imagem aí algumas das cidades: Tóquio, Londres, Paris e Nova York. São cidades que são vistas como os cérebros do mundo, na verdade, como principais produtoras de ideias e disseminação de políticas, sobretudo econômicas, pelo mundo. São influenciadoras. Tá, cidades globais beta: São Francisco, Sydney, Toronto, Zurique. Bruxelas, Cidade do México, Madrid e São Paulo, que está, então, dentro de uma concepção de cidade beta. Aqui no Brasil, obviamente, ela é considerada como uma cidade alfa, fazendo interpretação num contexto nacional. Moscou e Seul. Cidades globais gama: Amsterdã, Boston, Caracas, Dallas, Düsseldorf, Genebra, Houston, Jakarta, Joanesburgo, Melbourne, Osaka, Praga, Santiago, Taipei e Washington. Cidades gama, que é classificado no ponto 5, Bangkok, Pequim, Montreal, Roma, Estocolmo e Varsóvia. Só relembrando que essa hierarquização é estabelecida em termos econômicos e políticos, ou seja, a influência, o poderio econômico dessas cidades. É claro que todas elas são interligadas pela infraestrutura estabelecida pela rede de transportes e rede de telecomunicações. E, evidentemente, as cidades alfas, elas que recebem mais informações, elas que também emitem mais informações. É uma difusora de informações. Cidade com pontuação 4: Atlanta, Barcelona, Berlim, Budapeste, Buenos Aires, Copenhague, Hamburgo, Istambul, Kuala Lumpur, Manila, Mianmar. Tá, metropolização e pobreza no sul. Qual a relação que se estabelece entre a, não vou dizer que é nova, mas as cidades dos chamados países em desenvolvimento cada vez mais se encontram em franco crescimento urbano. O Brasil, por exemplo, é um país que a cada década que passa, cada ano que passa, na verdade, com seu processo de industrialização que vai avançando, vai atraindo cada vez mais pessoas para as regiões urbanizadas. E mais do que isso, sobretudo, como eu já citei, a mecanização do campo, desculpa. Países subdesenvolvidos, aprofundamento da urbanização no pós-Segunda Guerra Mundial, quando a indústria começa, as multinacionais começam a chegar nesses países em desenvolvimento, a instalar suas fábricas nesses países. O papel das transnacionais, como falei, que é das multinacionais. Essa urbanização acelerou a metropolização, ocorrendo o processo de conurbação. O que é isso? É importante entender. Conurbação é quando uma cidade ela cresce tanto, como também a sua vizinha, ela cresce tanto que elas se encontram. Não há mais uma diferença clara que seja perceptível, diferenciando a fronteira entre uma e a outra. Um exemplo simples e direto que vocês talvez conheçam é a cidade de Lauro de Freitas e Salvador. Ali já é uma conurbação. Eu acho que provavelmente alguns pontos de Mato São João não, desculpa, corrigindo. Muito provavelmente pontos entre Simões Filho e Salvador já é uma conurbação. Como é o caso de São Paulo também, que é a Grande São Paulo, que é a conurbação com outras cidades, como por exemplo Santo André. Tá, taxa de urbanização: Argentina é uma das maiores, Chile, Brasil, México, Sri Lanka, Bangladesh, Laos
e Guiné-Bissau, a porcentagem. Vai estabelecendo da maior porcentagem de concentração urbana, que é a Argentina, para menor, Guiné-Bissau. Tá. Causas e consequências do processo de urbanização. Processo de industrialização, êxodo rural, ou seja, a saída em massa de pessoas do campo para a zona urbana. Crescimento urbano rápido e desordenado, alguns chamam de crescimento espontâneo. Problema extremamente grave para atender as demandas, sobretudo no que se refere à infraestrutura, como esgotamento, água, acesso a alguns serviços básicos, como de saúde, meio de transporte, como vocês bem sabem. Tem lugares em Alagoinhas, falando especificamente da nossa cidade, na Bahia, que o acesso ao meio de transporte é muito mais dificultado. Segregação espacial, ou seja, locais em que a favela, ela explicitamente é um local de exclusão, é um local onde o acesso e, na verdade, a oferta de serviços públicos é extremamente precária. Extremamente precária. Hipertrofia urbana. Cara, assim, quanto mais a cidade cresce dentro de si, onde não tem muito espaço para expandir, como é o caso de Salvador, o crescimento se torna vertical, ou seja, cada vez mais se constrói prédios, e o inchaço, tanto populacional e, obviamente, o inchaço referente ao número de veículos que existe dentro dessa cidade. Qual a solução? Alguns estabelecem como principal solução fazer o meio de transporte subterrâneo, que são os metrôs. Poluição, marginalização e criminalidade. Trânsito e enchentes. Tem casos de trânsitos em São Paulo que dura 2, 3 horas de trânsito, e quando tem problemas com a chuva, que é a enchente no caso, se torna ainda mais grave essa situação. Tá, o espaço urbano brasileiro, esse será o nosso próximo assunto. Eu não vou tratá-lo aqui. Então, sendo assim, dou por encerrado